Existe um tipo de liberdade que vai além de qualquer circunstância externa, a liberdade de comandar a própria mente. É quando os pensamentos já não o arrastam, os impulsos não mais o dominam, e você decide agir com clareza, firmeza e paz, sem guerra interna nem hesitação. Essa conquista não vem de imposição externa, nem de uma força rara. Ela foi descrita e ensinada há mais de 2 milênios como o fruto mais maduro do caminho espiritual. Seria possível que a mente, que hoje parece nos governar, possa um dia responder à nossa vontade com a mesma prontidão de um discípulo que cumpre a ordem do Mestre? E será que essa transformação exige poderes extraordinários ou apenas compreensão, prática e constância? Você já se perguntou por que a mente parece ter vontade própria, levando-nos a agir contra o que sabemos ser o melhor para nós? A resposta, nos ensinamentos budistas, é clara. A mente nos comanda porque a colocamos no lugar errado. Confundimos-nos com nossos pensamentos e emoções, como se fôssemos eles, e assim perdemos toda a autoridade sobre eles. E outra pergunta: seria possível treinar a mente até que ela se torne obediente, calma e dócil, sem que precisemos lutar contra ela com violência? A resposta conclusiva é sim. Toda mente é moldável. O que foi condicionado a rebelar-se pode ser recondicionado a servir, através de compreensão, disciplina e prática constante. Essa sabedoria milenar revela que não precisamos ser vítimas de nossos próprios pensamentos. Se essa verdade também ressoou em seu coração, deixe seu gostei. Inscreva-se para acompanhar novos ensinamentos e compartilhe este conteúdo com aqueles que também buscam paz interior e verdadeiro domínio de si mesmos. Que todos possam conhecer a liberdade de uma mente bem treinada. Há muito tempo, em meio à vastidão dos ensinamentos, foi dito que a mente é como um elefante selvagem, forte, inquieta, habituada a seguir seus próprios impulsos, arrastando-nos para onde não queremos ir. Mas o mesmo ensinamento acrescenta: nenhuma força existe que não possa ser treinada e transformada. O Buda comparava a mente a um rio, se sem direção, espalha-se e se perde, se contido e guiado, torna-se uma força que irriga e dá vida. Não somos a mente, somos aquele que a observa, que a compreende e que, com paciência e sabedoria, a ensina a caminhar no caminho reto. Um samurai, que compreendeu profundamente essa verdade ao longo de sua vida, escreveu que a mente sem treino é como um cavalo indócil que lança seu cavaleiro ao chão repetidamente. A mente treinada, porém, responde ao menor movimento das rédeas, segue a direção sem hesitar e leva seu guia exatamente aonde se deseja chegar. Essa sabedoria se fez presente na vida de um homem chamado David. Ele era inteligente e capaz, mas vivia sob o jugo de sua própria mente. Todas as noites, decidia acordar cedo ao amanhecer. Ao soar o alarme, porém, a mente sussurrava: durma mais. E ele obedecia. No trabalho, decidia concentrar-se e fazer o que era necessário. Logo a mente o puxava para a distração e ele obedecia. À noite, decidia cultivar o conhecimento. A mente propunha o entretenimento vazio e ele obedecia. Por longos anos, viveu invertendo a ordem. A mente dava as ordens e ele as cumpria. Até que um dia, parou e refletiu: quem sou eu? Sou aquele que decide ou aquele que obedece aos impulsos? E compreendeu que havia vivido toda a vida sem jamais ter estabelecido a si mesmo como um mestre. Buscou então os ensinamentos antigos e ali encontrou aquilo que já havia sido dito por sábios e santos: a mente obedece àquele que a treina com constância, firmeza e sabedoria. A desobediência não é sua natureza, é apenas um hábito que se desfez e se refaz. O primeiro princípio ensinado é o de estabelecer a hierarquia correta. Você não é sua mente. Você é a consciência que a observa, que decide e a guia. A mente é uma ferramenta, um instrumento, um servo, não o mestre. Quando se confunde a mente com o eu, perde-se toda a autoridade. Mas quando se compreende que se é o senhor e a mente é o servo, tudo muda. Se o servo desobedece, não se entrega o comando a ele, ensina-se, corrige-se, exercita-se com paciência até que aprenda. A mente rebela-se porque nunca lhe foi ensinado o lugar que deve ocupar. Ao compreender isso, David deixou de negociar com seus impulsos e passou a comandar com firmeza. Quando a mente dizia vaja, ceda, adi, ele respondia com calma, mas sem hesitar: não, ficamos aqui. Fazemos o que foi decidido. E ao não ceder, a mente,
que antes era forte, começou a aquietar-se, pois ela aprende rapidamente. Quando encontra resistência firme e constante, cede e se submete. Em seguida, vem o princípio do treino progressivo, forjando a mente aos poucos. Ninguém domina uma mente inquieta de um instante para o outro. Assim como se aprende a carregar um peso começando devagar e aumentando aos poucos, também a mente deve ser treinada com pequenos desafios primeiro. Começa-se mantendo a atenção por alguns minutos, em silêncio, respirando com consciência. Depois, estende-se o tempo. Depois, enfrentam-se situações um pouco. Cada pequena vitória fortalece a firmeza interior. Cada vez que se mantém a decisão sem ceder, a mente aprende que a obediência é o caminho certo. Se se exige demais de uma mente ainda frágil, o fracasso é certo, e isso apenas reforça a rebelião. Por isso, a sabedoria ensina: comece pequeno, seja constante. Avance devagar. A mente se transforma pouco a pouco, gota a gota, como a água que abre caminho na rocha. Davi aplicou isso. Em vez de exigir horas de concentração de uma só vez, ordenou a si mesmo apenas 5 minutos de atenção plena. Depois 10, depois 25. E a mente, vendo que cada ordem era cumprida sem exceção, foi aprendendo a obedecer com naturalidade. O terceiro princípio é remover as causas da rebelião, fechar as portas à tentação. Os impulsos nascem de condições externas e internas. Se retira o que os provoca, eles perdem força. Os sábios ensinam que não se deve lutar contra o fogo jogando lenha nele. Afasta-se o combustível e o fogo se apaga sozinho. Se a mente se perturba com certos estímulos, afaste-os. Se enfraquece em certos ambientes, transforme-os. Se certas pessoas, objetos ou hábitos provocam sua queda, crie condições para que o caminho da obediência seja mais fácil e o caminho da desobediência mais difícil. Davi compreendeu isso. Ao decidir não ceder a certos desejos, removeu de casa tudo que os provocava. Ao fazer isso, a mente, que antes via o caminho da tentação a um passo de distância, percebeu que obedecer era agora o caminho mais simples. A mente segue sempre o caminho de menor esforço. Torne a bondade e a disciplina o caminho mais fácil, e a mente o seguirá naturalmente. O quarto princípio é obediência imediata, sem intervalo entre a decisão e a ação. Entre o momento em que se decide e o momento em que se age, existe uma fresta. E por essa fresta entra a dúvida, a hesitação, o desejo de adiar. Os ensinamentos dizem: o pensamento que não se executa logo gera 1000 outros pensamentos que o desviam. Decidir e adiar é dar à mente rebelde tempo de reorganizar-se e lutar contra a decisão tomada. Por isso, treina-se a agir sem demora. Quando se decide levantar-se, levanta-se logo. Quando se decide parar, para-se naquele instante. Sem depois, sem mais um pouco, sem negociação. A mente aprende rapidamente. Quando o Senhor fala: cumpre-se. Davi adotou essa regra. Ao decidir algo, agia em até 3 segundos. Sem delongas. Em pouco tempo, a obediência tornou-se automática, não porque ele fosse forte, mas porque havia fechado a porta à hesitação. O quinto princípio é unificar a mente quando não há mais conflito interior. A mente desobedece muitas vezes porque está dividida. Uma parte deseja o bem e a outra deseja o prazer passageiro. Uma busca o crescimento e a outra busca o conforto. Enquanto houver divisão, haverá luta e, na confusão, vencerá o impulso mais forte naquele instante. A solução é estabelecer com clareza aquilo que se considera mais valioso. A paz vale mais que o prazer passageiro? A sinceridade vale mais que a aprovação alheia? O bem maior vale mais que o benefício de momento? Quando se define claramente o que é mais importante, a mente se unifica. Não há mais debate. Isso vale mais, portanto, cumpre-se. Os sábios comparavam a mente dividida a um reino em guerra civil. Jamais haverá paz nem ordem. Mas quando a mente se unifica em torno de valores nobres, a rebelião cessa por falta de apoio. Davi descreveu suas prioridades com clareza e as guardou no coração. Crescimento acima de conforto, compromisso acima de facilidade, atenção plena acima de distração. Quando a mente se rebelou, já não havia discussão. A resposta estava dada pelos valores que havia escolhido. E a rebelião perdeu sua força. Ao praticar esses princípios, Davi transformou-se. Acordava quando decidia, concentrava-se quando decidia,
Agia conforme decidia, sem luta, sem sofrimento, sem aquela sensação de estar sempre lutando consigo mesmo. Compreendeu então uma das verdades mais profundas ensinadas pelos mestres: a mente não é inimiga que precisa ser vencida à força. É uma aliada que precisa ser treinada com bondade, firmeza e constância. Toda vez que cedeu ao impulso, ensinou a mente a rebelar-se. Toda vez que manteve sua decisão com firmeza e sem raiva, ensinou a mente a obedecer. E a mente aprendeu, pois é sua natureza adaptar-se àquilo que encontra de forma consistente. O caminho está aberto a todos. No primeiro momento, compreenda, você não é a mente, é aquele que a guia. Depois, comece pequeno, treine devagar, com paciência, sem se cobrar demais. Em seguida, crie condições favoráveis, afaste o que o prejudica, aproxime o que o fortalece. Depois, feche a porta à hesitação, decida e haja sem demora. E, por fim, unifique seu coração em torno de valores nobres, de modo que já não haja divisão nem guerra interior. Com o tempo, com constância, com gentileza consigo mesmo, mas sem ceder aos impulsos, a mente se tornará calma, dócil e obediente, não porque foi forçada, mas porque foi bem treinada. Isso foi ensinado há milênios e continua verdadeiro hoje. Tudo o que existe pode ser transformado. A mente que se rebelou por anos a fio pode tornar-se a serva fiel da sua bondade, da sua sabedoria e da sua paz. Não nascemos com a mente perfeita, nascemos com a mente que temos, e cabe a nós lapidá-la com paciência e constância até que brilhe com clareza. E você? Qual é a primeira ordem que dará a si mesmo e fará cumprir com gentileza e firmeza? Inscreva-se para continuar aprofundando esses ensinamentos, curta se este texto o tocou e compartilhe com aqueles que também buscam harmonia interior. Lembre-se, você não está lutando contra sua mente, está treinando-a como se treina um coração generoso, com carinho, com firmeza e com esperança. Comece hoje. A transformação começa naquele instante em que você diz a si mesmo: eu sou o mestre, e eu vou ensinar minha mente a caminhar no caminho da paz.